Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de domingo, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E é aquele esquema, né? Peço para você que está chegando aqui pela primeira vez, para você se inscrever aqui no canal. Falta bem pouquinho para a gente bater 180 mil vascaínos aqui no canal Machão da Gama. A sua inscrição é muito importante para a gente atingir essa meta antes do fim do ano. Posso contar com você? Se inscreva, que a sua inscrição é muito importante. Peço também o seu like, que é importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Deixa o like agora, porque no final do vídeo você pode esquecer. Bom, nesse vídeo aqui vamos falar sobre Pedro Raul. Informação do Globoesporte.com é que a negociação avançou bem e Pedro Raul pode ser anunciado nessa próxima semana. Vamos falar sobre Júnior Urso, que já está no Rio de Janeiro e é aguardado no CT Moacir Barbosa. E também vamos falar sobre dois jogadores do Ceará que foram oferecidos ao Vasco da Gama. Então, o vídeo vai começar depois da vinheta. A vinheta vai rodar agora e eu já estou voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, procure a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e você nem sabe. Clica no link que está na descrição desse vídeo, faça uma consulta gratuita com a Mais Ágil, que eles vão te orientar nesse processo. Tá precisando aí de uma graninha extra para o Natal, para fazer aquelas compras de fim de ano? Mais Ágil, entre aqui no link que está na descrição desse vídeo. Bom, meus amigos, vamos começar falando aqui sobre essas negociações do Vasco, né? Negociações que estão aí tirando meio que a paciência do torcedor por conta da lentidão, né? O Paulo Brax vem sendo muito criticado pelo torcedor do Vasco porque demora a sacramentar os processos, demora a anunciar jogador. Inclusive, recentemente, reviveram, né, uma matéria da época que ele trabalhava no Internacional, do presidente do Inter, dizendo que o Paulo Brax, um dos motivos, né, do Paulo Brax ter sido desligado do Internacional foi por ele ser muito lento nas tratativas, nas negociações, era um defeito que ele tinha lá no Internacional, e aqui no Vasco a crítica é a mesma, né, a demora em fechar as negociações. Mas enfim, parece que na próxima semana a gente terá algumas novidades, né, e alguns negócios fechados aí das tratativas que o Vasco vem fazendo. Informação aqui do Globoesporte.com, matéria publicada hoje, está aparecendo aí na sua tela, é a seguinte: que as negociações do Vasco esquentaram, inclusive a de Pedro Raul, e que nessa próxima semana a gente pode ter alguns anúncios. A matéria diz o seguinte: o namoro entre Vasco e Pedro Raul esquentou e o casamento ficou mais próximo. Após uma longa negociação, o clube brasileiro se aproximou dos valores exigidos pelo Cachoeira Reysol e a expectativa é que as tratativas sejam concluídas nos próximos dias. Nos últimos dias, o clube japonês apresentou uma contraproposta com valores próximos do que o Vasco está disposto a pagar. Caso não ocorra uma reviravolta, o acordo deve ser definido nesta semana. No início das negociações, a pedida do Cachoeira Reysol estava na casa dos 18 milhões de reais. Além de Pedro Raul, o Vasco espera anunciar outros jogadores essa semana. Os volantes Júnior Urso, que estava no Orlando City, e Patrick de Luca, que estava no Bahia, já têm acordos fechados com o Vasco e a expectativa é que se apresentem nesta semana no CT Moacir Barbosa. O Vasco também negocia com Diego Valois, do Talheres da Argentina. O atacante colombiano, que joga pelos lados do campo, tem 26 anos. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco apresentou uma proposta de 2 milhões de dólares, cerca ali de 10 milhões e meio de reais na atual cotação, mas o clube argentino, né, o presidente do clube argentino, quer mais, quer vender ele ali por cerca de 30, 40 milhões de reais, e acho que o Vasco não vai chegar, né, nesse valor para contratar o Diego Valois. Para a lateral direita, o principal alvo do Vasco é o Kelvin, mas dificilmente o Atlético Paranaense vai topar negociar o lateral de 21 anos aqui com um clube brasileiro, né? Informação até que a gente trouxe ontem no canal Machão da Gama, que o Petralha, presidente lá do Atlético Paranaense, não queria negociar o jogador para o mercado brasileiro. Com isso,
mais duas opções aparecem aí para a lateral direita do Vasco. Dudu, do Atlético Goianiense, e Guga, do Atlético Mineiro. São dois outros nomes que estão aí no radar do Vasco da Gama. Vale destacar que o Vasco não comenta e não confirma as negociações e tem tratativas mantidas em sigilos em andamento. É a matéria aqui do Globoesporte.com falando principalmente sobre o acordo com o Pedro Raul, né, que está mais próximo aí de ser sacramentado. Bom, tomara, né, que na próxima semana o Vasco realmente anuncie contratações até para dar uma arrefecida, né, nesse clima que está começando a esquentar. O torcedor está ficando bastante preocupado. E amanhã é o dia da reapresentação do elenco do Vasco e a gente não vai ter nenhuma novidade, talvez só o Júnior Urso, né, que já está no Rio de Janeiro. Inclusive a informação que a gente vai dar agora, que o Júnior Urso já está na cidade do Rio de Janeiro, ele chegou ontem no Rio de Janeiro e talvez amanhã ele já apareça, né, no CT Márcio Barbosa para realizar exames, enfim, ter os primeiros contatos e quem sabe, né, seja aí o primeiro anunciado pelo Vasco para 2023. Então é isso, né? As negociações são essas. Agora a gente vai falar aqui sobre jogadores que foram oferecidos ao Vasco, né? 2 jogadores do Ceará. A gente tinha falado aqui na semana passada que o Vina havia sido oferecido, né? O Meia Vina, jogador de certa qualidade, né? Jogador acostumado aí com a Série A do Campeonato Brasileiro, um dos principais jogadores do Ceará e que tem um salário muito alto. Com o rebaixamento do Ceará, o Ceará não vai ter como manter o Vina, né, para jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Então o jogador foi oferecido ao Vasco e o nome está sendo analisado. Além do Vina, o lateral esquerdo Bruno Pacheco também foi oferecido ao Vasco da Gama. É um lateral que tem 31 anos e já passou por Chapecoense, Bragantino, Ceará e Atlético Goianiense. O jogador foi oferecido e a direção do Vasco vai analisar nesse nome, mas acho difícil o Vasco avançar nesse lateral de 31 anos. Uma outra informação aqui, também de um jogador do Ceará, é que o zagueiro Gabriel Lacerda teria sido procurado pelo Vasco da Gama. O Vasco teria procurado informações sobre esse zagueiro, o Gabriel Lacerda, que atua no Ceará. O Vasco está buscando aí várias opções no mercado, né, e deve contratar ali 3 ou 4 jogadores para a zaga. O Vasco precisa, né, realmente contratar 2 titulares e pelo menos mais um reserva. O Anderson Conceição ficou, mas o Vasco precisa aí de 2 titulares, um reserva deve ser o Conceição e deve contratar mais um para reserva. E o Gabriel Lacerda teria sido procurado pelo Vasco. É um zagueiro jovem, tem 23 anos, tem 1,87 m e nessa última temporada fez 35 jogos pelo Ceará. Ele tem contrato com a equipe cearense até 2024. Então é isso, né? Gabriel Lacerda aí, zagueiro do Ceará. Sinceramente não conheço o jogador, mas a gente aguarda aqui mais informações e tendo mais novidades a gente traz aqui no canal. Amanhã é o dia da apresentação do Vasco, né? E até o momento, 0 novidades. Só novidade na comissão técnica mesmo, com a chegada do Barbieri e do Abel Braga. Inclusive amanhã, 11h30 da manhã, a gente tem uma entrevista coletiva de Maurício Barbieri, que vai falar pela primeira vez como treinador do Vasco da Gama. A entrevista será transmitida pela Vasco TV. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!